Boa tarde. Agradeço a todos por prestigiarem o Itaú Treasury 2021. Eu sou a Marina Piacentini, gerente responsável pela agenda de regulação e estratégia de Open Finance, e estarei com vocês em todo o evento. Para iniciar a nossa agenda, quero apresentar a vocês o Pedro Lorenzini, diretor executivo de Global Markets and Treasury e Latam do Itaú Unibanco, para fazer a abertura e contar um pouco sobre o que iremos assistir na agenda de hoje. Bem-vindo, Pedro. Oi, Marina. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É um enorme prazer estar com vocês aqui hoje, nessa 7ª edição do Itaú Treasury. Sabemos que é cada vez mais desafiador estar a par de todos os assuntos que a gente tem convivido no mercado e as novidades que estão acontecendo. Quanto mais prevermos os movimentos futuros que devem ocorrer ao longo dos próximos anos. Como vocês sabem, o Itaú Treasury tem como principal propósito selecionar os assuntos mais importantes e relevantes e compartilhar com vocês, nossos clientes, a nossa visão e conhecimento desses temas. Nós já falamos aí ao longo dos últimos anos a respeito de gestão de risco e eficiência, ética e governança, tecnologia exponencial, customer centricity, analytics, big data, Pix e Open Bank e, finalmente, esse ano aqui, nós temos o prazer de trazer para o debate o tema de Open Finance. Como é que isso vai funcionar? Nós vamos iniciar o evento de hoje com o Mário Mesquita, que vai trazer para nós uma visão do cenário econômico para o último trimestre deste ano e para o ano de 2022. Um desafio aí para o nosso querido Mário. E será um ótimo momento para a gente se atualizar das principais tendências que a gente está vendo aí no cenário macro do Itaú. Em seguida, teremos uma conversa com o nosso CEO Milton Malui, e o nosso diretor de Cash Management e Open Banking, Marcos Cavagnoli, para dar um panorama sobre a transformação no mercado financeiro, o impacto nas empresas e a expectativa para os próximos anos. Na meia hora seguinte, teremos o Mr. Open Banking, Eyal Sivan e Marcos Cavagnoli, com a moderação da Marcela, abordando o desenvolvimento do Open Banking no exterior, potencialidades no Brasil e possíveis impactos na oferta de crédito e de investimentos. Encerrando o evento, um painel com o Eyal Sivan, com Marcos Cavagnoli e a Paula Pascoal, que é a Managing Director na Google Pay. O espaço para perguntas, debates que a gente possa eventualmente ter aqui e as respostas que com certeza serão bastante interessantes aqui nessa nossa apresentação, nesse nosso evento. Então, aproveitem o evento aqui. Essa pauta foi, obviamente, escolhida com muito carinho para que vocês possam, enfim, enriquecer conhecimento e aproveitar o debate. Obrigado, bom evento para todos. Pedro, muito obrigada pela abertura, por nos apresentar essa incrível agenda de hoje. Já estou ansiosa para assistir tudo que está programado. Milton, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Como é que você está? Tudo bem? Muito bom ter aqui você com a gente, eu agradeço aqui pela oportunidade de bater esse papo aqui com você. Muito legal. Eu vou começar aqui, Milton, então, pedindo para você responder aqui uma pergunta que acho que a gente tentou puxar aqui bastante os nossos clientes. Nos últimos anos, né, a gente está vendo aqui uma mudança importante no mercado financeiro, né, uma tendência, acho que é inexorável, de digitalização. A gente bateu um papo com o Mário aqui, seja por questões de evoluções tecnológicas, seja até por questão de, infelizmente, o que provocou o Covid, mas o fato é que isso está acontecendo, né? E dado aqui que nosso painel é transformação do mercado financeiro, eu queria que você fizesse um comentário aqui um pouco mais genérico sobre como é que você está vendo, né, a evolução dessas necessidades dos clientes, o que está acontecendo em termos de tecnologia nesses últimos anos, o que tem provocado aqui na sua visão nas empresas e o que você entende que pode acontecer aqui num cenário de 3 a 5 anos aqui, dado o que a gente já aprendeu e já viu aqui de impacto. Muito bom. Bom, em primeiro lugar, obrigado a vocês aí pelo convite. Eu vi que a Marina ia fazer as vezes aqui, né, Marina? Então, obrigado pelo convite, obrigado, Marcos, obrigado a todos que estão aqui conectados. Vou tentar, enfim, dar um pouco a minha visão aqui de alguns dos tópicos que você comentou. Primeiro, de fato, eu acho que a tecnologia ela vem cumprindo um papel, se eu pudesse resumir aqui, de empoderar o cliente, né?
Então, a tecnologia faz com que hoje o cliente consiga ter experiências nos mais diversos serviços, produtos e momentos da sua vida, que fazem com que ele consiga ficar empoderado, né, senhor da situação, poder tomar as melhores decisões e, mais do que isso, comparar as experiências dos diversos provedores, fornecedores de serviços e produtos. Isso acontece na indústria financeira, eu vou falar sobre isso já já, mas isso acontece inclusive quando um cliente vai no Uber, né, e pega um Uber e uma experiência sem cartão, em que no final ele desce e ele precisa cancelar uma tarifa, ele consegue fazer isso de forma muito rápida e simples. Quando ele vem navegar num aplicativo do banco ou em qualquer outro produto, ele tem expectativa de uma experiência parecida, ainda que sejam indústrias completamente diferentes. Então, esse é um lado muito importante dessa história. O segundo lado, eu acho que na indústria de bancos, ao longo dos anos, rede de distribuição e agências sempre tiveram um papel preponderante, e aí eu estou usando a palavra preponderante para não dizer que é mais ou menos importante, mas é preponderante. Então, para você conquistar um cliente, para um cliente abrir uma conta, ele precisava ir até uma agência, um ponto físico, onde ele tinha uma experiência com uma série de restrições, muitas vezes regulatórias, de documentos que precisam ser preenchidos, etc. E o custo de experimentação era muito caro. Então, sair de uma agência para a agência de um outro banco, para se submeter a um processo durante o dia e investir tempo, era algo que demorava muito tempo. Então, os bancos, durante muito tempo, no fundo, e por isso que no final acabou havendo uma certa consolidação no sistema durante anos, é porque escala, né, e rede de agências sempre foi um diferencial. Você tinha que ganhar o jogo no ponto físico e na quantidade de pontos que você tem espalhado pelo Brasil e com a inteligência de cobertura de ponto, de PIB e de cliente. E, por outro lado, escala era algo relevante porque, como a estrutura é uma estrutura cara, você consegue ser competitivo na medida que você consegue diluir custo fixo. Então, quanto mais negócio, quanto mais cliente, quanto mais produtos, menor o seu custo unitário, maior a sua capacidade de competir. E essa lógica perdurou aí ao longo desses anos todos. O que a gente vê hoje é um mercado em que a experimentação ela é muito mais barata e fácil. Então, qualquer um de nós pode abrir um aplicativo, abrir uma conta e ter uma experiência. E como o modelo de negócio vem evoluindo e a proposta de valor também, a gente pode, obviamente, sempre discutir, tem os dois lados da moeda, e eu estou falando do lado do cliente. O que acaba acontecendo é que com modelos de negócios, né, sem tarifa, o custo de experimentação também é baixo. Então, você ter 2 cartões, 3 cartões, 2 contas, 3 contas, hoje você tem um custo relativamente baixo. Então, mais uma vez, eu acho que a tecnologia é quem permite e quem traz esse empoderamento para o cliente. Então, isso fez com que todos os bancos, e isso não vale só para a indústria financeira, isso vale para todas as indústrias, né? Não tem uma pessoa de qualquer indústria que eu estava ainda esses dias no almoço com alguns CEOs, o assunto digitalização era um assunto da mesa, todos preocupados no sentido positivo de, precisamos avançar mais, aqui a gente conseguiu digitalizar, e a pandemia acabou acelerando muito esse processo. Então, o que provavelmente demoraria mais alguns anos para acontecer acabou sendo antecipado pelo evento da pandemia. Então, o mundo que a gente vive hoje é um mundo do cliente empoderado, em que a centralidade no cliente ela passa a existir na sua essência. Realmente, qualquer empresa que vocês visitarem hoje, vocês vão ouvir falar de cliente. Mas tem formas e formas de você lidar com isso, né? Então, isso é algo que a gente tem feito e falado muito aqui no banco, e não é à toa que a gente está aqui hoje num podcast ou numa apresentação e numa conversa com vocês, porque estar perto do cliente, ouvir o cliente, levar conteúdo para o cliente é algo que se tornou cada vez mais relevante. E eu acredito que esse é uma tendência que veio para ficar. Então, no final do dia, é a sua capacidade de se reinventar, é a sua capacidade de interpretar e ter sinais muito rápidos de o que o cliente gostaria, o que ele espera, mas mais do que isso, a capacidade de reagir, né? Então, não adianta só receber um input, um feedback do cliente, se você não usar essa informação para reverter em algo que o cliente perceba como valor e que você tenha a velocidade de encantar o cliente no final do dia. Então, o cliente topa te dar um feedback. O que ele não gostaria é te dar um feedback e dali a 6 meses perceber que nada mudou.
Então, eu acho que isso é uma coisa que tem mudado e vai mudar bastante. Então, a gente vem nessa estratégia, o banco vem, e eu tenho falado muito sobre a tal da transformação digital, mas ela tem que acontecer junto com uma transformação cultural muito relevante. Não basta você ter a tecnologia correta, você ter a vontade de fazer, se o seu mindset não for um mindset atualizado, se você não tiver disposto a trabalhar de uma forma diferente. Então aí vem as comunidades, as tribos, os squads, enfim, o nome que a gente quiser dar, e a capacidade de ter tecnologia e negócio trabalhando de mãos dadas, o termo que a gente usa aqui é o two in a box, para conseguir entregar valor para o cliente com muita velocidade. Então é o cliente e a tecnologia de mãos dadas, e o gestor de negócios ele passa a ter um papel diferente. Na medida que no passado ele era um gestor mais analítico e mais, eu diria assim, analógico, hoje a gente passa a ter um gestor de negócio que ele precisa entender que produto não é o cartão de crédito, não é o crediário, que produto é a plataforma, que produto é a solução de autenticação, que produto é a forma de fazer o onboarding, que o cadastro é um produto, que a forma como você interpreta os dados e usa os dados a favor do cliente, gestão de dados é um produto. Então tem uma mudança de mentalidade, e acho que a gente tem conseguido fazer isso de forma importante. Isso vai só avançar com o passar dos anos. Muito bom, Milton. Acho que você trouxe aqui pontos super importantes e com uma abrangência interessante entre o que é tecnologia e pessoas. Acho que isso aqui é uma combinação super importante. Entrando aqui em um tema um pouco mais específico, aqui nessa agenda de transformação, a gente vai daqui um pouco falar sobre Open Finance, mas eu queria te perguntar também um pouco sobre o Pix, que ele acabou fazendo aqui praticamente um ano, né, de lançamento, uma nova plataforma, com todos os seus pontos positivos, desafios, e está fazendo aniversário de um ano, né, como eu disse. Qual que é a tua visão sobre todo esse processo, sobre o Pix em si, o lançamento, benefícios, desafios para os próximos anos, seja para o setor, seja para as empresas, né, para os nossos clientes, que a gente vai estar aqui construindo uma série de coisas com eles. Como é que você observa esse ângulo aqui? Legal. Olha, eu vejo o seguinte, eu acho que, primeiro, olhando no retrovisor um ano depois, nós tomamos a decisão correta, né? Qual foi a decisão que a gente tomou no momento da discussão do Pix? A gente tinha duas possibilidades. Uma possibilidade é lutar para que não dê certo, que, mais uma vez, não é a visão cliente, né? Não é pensar na melhor oferta e na melhor condição e na melhor solução para o nosso cliente, ou era, de fato, abraçar o projeto e entender que aquilo, do ponto de vista de experiência do cliente, do ponto de vista de modelo e proposta de valor, era o caminho correto. Então, a nossa decisão desde o início foi abraçar o Pix, e eu me lembro que no começo começaram a sair os rankings de cadastramento de chaves, e cada banco, cada empresa cuidando dos seus processos, e a gente aqui semi-paranoico, para não dizer totalmente paranoico, em quantas chaves e como é que tá na PF, como é que tá na PJ. E a gente sempre dizia que isso era uma maratona e não uma corrida de 100 metros, e que a gente acompanharia porque o Pix se tornaria relevante na matriz de pagamentos dos nossos clientes, né? Eu até poucos dias estava com você e com a tua equipe olhando aqui os indicadores, e muito feliz de ver que hoje a gente tem um market share no Pix que é bem alto e bem relevante. Então isso mostra que a gente tomou a decisão correta e que a gente largou na frente. Mostra que não é o Pix pelo Pix, mas é como você traz ele para a experiência do cliente dentro dos seus diversos canais. Então é fundamental que não adianta você ter o Pix como funcionalidade se ele está escondido no teu aplicativo, e se para o cliente fazer uma transferência em algo que é simples, você precisa criar uma jornada complexa até ele chegar lá, né? Muito pelo contrário, do nosso lado aqui é dar uma experiência a mais simples e eficiente para o nosso cliente, porque se ele quer fazer um Pix, ele precisa ter acesso muito rápido e fazer essa transferência da forma mais simples possível. Então, quando eu olho hoje, tem duas notícias aqui. A primeira é que o Pix já é relevante na pessoa física, quando eu olho o market share de pagamentos. E segundo, que dentro desse market share de Pix, a gente tem também um market share super importante. A gente até acabou fazendo algumas análises adicionais e a gente percebeu o seguinte: nós aqui no Itaú Unibanco, nós nunca cobramos pelas transferências entre contas do próprio banco. Aqui do nosso lado, a gente cobrava assim, TED e DOC, no avulso e nos pacotes. A nossa primeira decisão foi colocar o Pix na frente de todas as transações
dos nossos clientes, sabendo que aquilo era uma renúncia de resultado relevante, e foi assim que a gente fez, né? Quer dizer, ninguém fez conta para dizer mais quanto, se isso significa algumas centenas ou milhares de... Não importa, aqui o importante, de novo, é o walk the talk na agenda de centralidade do cliente. E o segundo que a gente descobriu é que o nosso market share de Pix intrabanco, né, aquelas transferências que são feitas entre contas do Itaú para contas do próprio Itaú, parecia menor do que o nosso share de Pix fora do banco. E era um fenômeno que a gente estava aqui realmente incomodado tentando entender. E no final do dia a gente descobriu que é justamente porque a gente não cobra as transferências e não cobrava entre contas do Itaú, que fazer uma transferência, uma TEF, né, ou fazer um Pix, para o cliente dava na mesma. Né, e que alguns dos nossos concorrentes, e a gente já vê isso, né, e aí já são alguns dos benefícios do Open Finance, que é como a gente tem batizado o Open Banking, no final do dia traz, porque você começa a ver que os bancos, e alguns bancos cobravam essas transferências entre contas na pessoa física, principalmente, dentro do próprio banco. Então, teve, de fato, um direcionamento maior para o PIX dentro dessas instituições, e é daí a razão que a gente acabou não ganhando tanto share no intrabanco, mas para a gente não é relevante, e no final do dia o cliente está fazendo a transferência sem custo de qualquer forma. Então, eu acho que essa é uma agenda correta, a experiência realmente é muito boa, é 24/7, coisa que a gente não tinha no Brasil, que a gente tinha era exclusivamente só para as próprias instituições financeiras. Então, isso melhora naturalmente a experiência do cliente. Acho que a agenda é uma agenda ambiciosa, então acho que isso vale para o Pix, vale para o Open Finance, vale para a central de recebíveis. Acho que existe sim uma ambição muito grande. Os tempos, às vezes, não são dos melhores, enfim, os prazos de implantação, então a gente vê algumas dificuldades acontecendo em alguns projetos que são muito relevantes, mas, enfim, isso faz parte, acho que a gente está no nosso papel, mas eu vejo o Pix, assim como outros adventos aqui da tecnologia, da digitalização, crescendo, e a gente tem que abraçar aquilo que para o nosso cliente faz todo sentido. Então, é um pouco das Olimpíadas aqui, a gente precisa ganhar medalha de ouro em todos esses processos e não ficar torcendo para que não dê certo. Muito bom, é isso mesmo. Tomamos ótimas decisões e sempre pensando e querendo junto com o cliente. Acho que esse é o core aqui. Eu queria agora, passando aqui para um assunto, começando a aquecer um pouco aqui na agenda do Open Finance, né? Você até citou, quando você estava falando, que a agenda de dados passa a ser praticamente natural, né? Ela deixa de ser uma coisa, talvez até transformacional, ela vira parte do dia a dia. Então, talvez tanto quanto o banco falava de crédito antes, agora ele fala de dado, como se fosse algo ali do dia a dia nosso. A questão de toda a questão de como usar os dados, ela é talvez o primeiro passo de quando a gente fala de Open Finance. Eu queria te perguntar um pouco assim, como é que você está vendo esse movimento, primeiro acho que nessa nova agenda de dados que está acontecendo em todo o sistema, e acho que não é mercado financeiro só, é em todos os nossos clientes, né, nas inter-relações que tem. E como é que você começa a ver isso até você deu um exemplo, né, de informação aqui, mas como é que você vê isso começando a decolar na agenda de Open Finance que a gente tem? Bom, eu vou fatiar a sua pergunta aqui e eu vou responder ela com 3 ângulos talvez diferentes. O primeiro ângulo que eu queria trazer é o escopo um pouco do Open Finance, e aí eu já entro na questão de dados, né? Hoje o escopo que eu vejo, ele é um escopo muito ambicioso, então quando a gente olha em relação aos outros países que de fato têm essa agenda de Open Finance ou Open Banking já implementada há mais tempo, o escopo do Banco Central do Brasil ele é maior, ponto de vista de expectativa aqui de produtos, então por isso que a gente deixou de falar Open Banking, passou a falar Open Finance, porque ele envolve investimentos, envolve seguros, vai muito além do banking, né? E acho que o banking carrega também uma visão de que são só os bancos compartilhando dados. Por isso que Open Finance para mim faz mais sentido, porque na medida que você tem outros players de outras indústrias também participando, eles também, para participar, têm que compartilhar os seus dados. Então é o princípio da reciprocidade. Você consome, mas você compartilha dados, e daí o nome Open Finance. Os prazos são bastante ambiciosos, e a gente sempre disse isso desde o início. Então o nível de mobilização do setor é grande, e são vários projetos acontecendo ao mesmo tempo, então isso obviamente gera uma pressão adicional nos times, nas equipes, porque ao mesmo tempo tem o Pix, tem a central de recebíveis, tem o Open Finance, e são projetos transformacionais que mexem de forma relevante nos sistemas de todos os players, né?
Então, não é à toa que as fases 1, 2 e 3 acabaram sofrendo alterações ou acabaram sendo implementadas de forma faseada para que a gente pudesse entregar algo de qualidade, né? Então, isso eu acho que é algo que a gente tem que continuar insistindo de que são projetos ambiciosos, importantes, mas eles têm que ser feitos dentro dos prazos adequados para que a qualidade, né, da entrega seja relevante. Basta ver que a central de recebíveis até hoje sofre com uma certa instabilidade, né, a interoperabilidade não está funcionando. O mesmo vale para as primeiras fases aqui também do Open Finance. Eu acho que principalmente a fase 2 ainda tem grandes desafios, etc. Então, tem aprendizado aqui para todos nós. O segundo ponto, eu acho que isso é uma realidade, né? É assim em outros países. E no Brasil, a gente tem visto esses adventos aqui da tecnologia pegarem com uma velocidade maior do que a gente tem visto em outras geografias. Da mesma forma que no PIX a gente decidiu abraçar e avançar, o mesmo vale para o Open Finance. Então, você sabe, você lidera isso aqui no banco, mas cada área de negócio do banco tem lá seu papel e sua responsabilidade de como cuidar do Open Finance. E aí eu trago o Open Finance, eu separo ele em 2 pontos, tá? Tem, por um lado, a questão da confidencialidade, da segurança, né, do compartilhamento do dado. Isso é uma coisa que para a gente sempre foi muito importante. E quando eu olho, principalmente aqui do nosso lado, quando a gente vem de segurança, a primeira pergunta é, pô, mas segurança não é o mínimo que o banco tem que oferecer? Sem dúvida é. Né? Mas a gente tem que ter presente de que, de fato, a agenda, do jeito que o mundo está evoluindo, né, a forma como a gente se estrutura, o quanto a gente investe, o quanto a gente investe em mecanismos de proteção, é fundamental. Então, no final das contas, o cliente ter a tranquilidade que se ele compartilhou um dado dele, seja ele qual for, que ele escolheu quase que um fiel depositário ali da sua informação e alguém que ele possa dormir tranquilo, do mesmo jeito que ele dorme tranquilo depositando os seus recursos, né? O dado dele tem valor. Mas, por outro lado, e aqui é tudo no campo das hipóteses, porque o Open Finance ainda é muito incipiente, eu ainda olhava as estatísticas aqui, quantidade de um lado para o outro, são quantidades mínimas, assim, pouco relevantes ainda. Isso tem a ver naturalmente com a infraestrutura que ainda está avançando e os protocolos de troca de informações que ainda não chegaram lá, mas vai chegar, né? Então, eu acho que tem uma segunda questão que é, poxa, vocês pediram consentimento para o Milton quando eu entrei lá no meu aplicativo. Eu preciso entender que no final do dia tem um benefício, né, em compartilhar esse dado. E simplesmente compartilhar por compartilhar, né, e ficar preocupado se o meu dado está seguro, né, com quantas outras instituições ele foi compartilhado, se vai haver ou não vazamento um dia dessa informação, e se o benefício esperado não acontece, essa agenda é uma agenda que não vai andar como deveria. Então, eu acho que nós aqui temos uma responsabilidade de ter acesso ao dado, seja ele do banco A ou da instituição B, mas mais do que isso, fazer um bom uso do dado. Então, muito do que a gente discutiu aqui durante um período todo foi como é que a gente se estrutura, não é para conseguir o consentimento, é importante essa jornada, mas mais do que isso e aí, o que eu faço com essa informação do cliente que chega no banco e como é que eu faço com que ela gere valor e retroalimente o processo para o próprio cliente. Você não pode ir para regras simplistas aqui de algoritmos, porque aí o risco que você corre é de sobreendividamento de pessoas físicas. Se todo mundo disser assim, vou fechar minha área de crédito, né, eu vou pegar o limite que o Itaú tem, né, ou vice-versa, estou citando o Itaú porque estamos aqui, e vou criar aqui uma relação de o limite que o Itaú te dá multiplicado por 1,2 ou por 0,8, e se todo mundo fizer a mesma coisa, assim, o que acontece com esse cliente, o que acontece com o comprometimento de renda dele no tempo, né? E que problema de sobreendividamento a gente está levando para o sistema. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado, a informação tem que voltar em benefício do cliente, mas com muita responsabilidade. Então, é assim que eu vejo. Essa agenda vai ampliar, não vai ser só crédito, vai para investimentos, vai para seguros, e a nossa agenda aqui é estar muito próximo do cliente, mais uma vez, compartilhando informações que ele quiser compartilhar, mas mais do que isso, guardando com muito cuidado a informação do cliente e revertendo isso em benefícios. Muito bom, acho que é um ângulo extremamente importante. Até eu brinco às vezes que o Open Finance no Brasil, Open Finance é igual a Open Banking mais Open Investment mais Open Insurance, né? Ele tem aqui ele é uma somatória de Opens aqui, né?
Até em alguns lugares já se discute o conceito de OpenX, né, que até a própria indústria não financeira também fazendo compartilhamento de dados. Acho que essa é uma tendência aí que a gente vai observar mais a médio prazo. E deixa eu te perguntar uma coisa, Milton. Na tua visão, você fala muito com o cliente. Eu acho que uma coisa muito legal que a gente vê aqui, você toda hora está falando com o cliente, desde a pessoa física que está ali na porta da agência, até um grande cliente corporativo aqui do IBBA, né, que é onde está o nosso evento. O que você tem escutado, e acho que qual que é a tua visão de dificuldade na perspectiva do cliente com toda essa transformação que está acontecendo? Porque você bem colocou, a gente está tendo um efeito aqui de quase que uma tempestade perfeita, né, no bom sentido, uma confluência muito grande. Né? Você tem desde fatores endógenos do sistema financeiro, que é o Pix, o Open Finance, a central de recebíveis, duplicata digital, tem toda uma agenda, mas você tem também o contexto fora, né? Toda a evolução do e-commerce, toda a questão de como é que as tecnologias estão indo para a cloud, como é que as tecnologias estão indo, né, para, como você falou, a parte cultural, a forma de trabalhar está mudando tudo. Isso aqui é um conjunto, é uma obra grande, né, que está acontecendo ao mesmo tempo. Como é que você tem escutado os nossos clientes essa questão da dificuldade? Eu acho que os clientes, pelo que só para dividir com vocês, eu tenho me colocado aqui, e não é uma meta pela meta, porque eu realmente acredito nessa proximidade com o cliente, e desde que eu assumi a meta, manter a média de pelo menos um cliente por dia útil. Né? Falar com o cliente por dia útil, isso não significa dizer que todos os dias eu falo com o cliente, significa dizer que tem dias que eu falo com 3, tem dias que eu não falo com nenhum, mas é muito importante, né, estar próximo e ouvir o que os nossos clientes têm para dizer. E eu confesso que eu adoro, porque quando a gente fica aqui, enfim, operando uma instituição do tamanho da nossa, com 55 mil clientes, o risco que você corre é trabalhar de dentro para fora, né, achando que você tem todas as respostas, quanto no fundo, no mundo de hoje, você precisa ouvir o cliente para melhorar e evoluir o seu negócio, né, e definir as suas prioridades acima de tudo. Então não foi à toa que a gente mudou o feito para você, que carregava quase uma certa arrogância de, pô, eu estou aqui feito para você, e teve o seu momento, e justamente não era esse o objetivo quando foi feito, mas nos tempos de hoje ele poderia ser muito mal interpretado, e a gente mudou para o feito com você, que é justamente fazer e crescer e aprender com o cliente. Então carrega também uma humildade muito grande, e acho que é dessa forma que a gente tem que atacar todos os desafios que a gente tem. Quando eu converso com os clientes, e aí eu separo em dois grandes aspectos, acho que estão todos preocupados com a mudança e a velocidade com que o mundo está avançando, né? Então essa é uma grande preocupação, estão todos olhando para o seu negócio, dizendo o que está acontecendo com a minha indústria e o que a tecnologia trouxe para o meu cliente, para o meu fornecedor, para o meu ecossistema. A minha atividade é uma atividade que perde a relevância, não perde, eu tenho que ir além daquilo que eu faço, como é que eu agrego valor na cadeia. Então tem uma disputa pelo cliente acontecendo em várias indústrias, e todos de uma forma ou de outra tentando ir beyond o seu business, né? Então o que mais eu posso fazer, o que mais eu posso entregar, como é que eu preservo essa audiência? Então eu vou entrar no mundo financeiro, e o pessoal do mundo financeiro indo também para outras linhas de negócios, para a própria linha de vendas de produtos, etc. Então eu acho que isso vai ter uma mudança, e fazer banking do jeito que a gente está acostumado possivelmente vai ser muito diferente daqui a 5 anos, né? Cada vez mais o que a gente chama de finanças descentralizadas, acho que é algo que vai de fato acontecer. Então, a minha visão aqui, Marcos, assim, eu vejo os clientes realmente muito preocupados com essa transformação digital e, ao mesmo tempo, tentando entender o que é essa revolução que está acontecendo no próprio sistema financeiro. Então, eu agora há pouco falava do Pix, né? Então a gente fala, pô, mas esse market share do Pix é para todos os segmentos? Não é. Esse market share do Pix acontece na pessoa física. Na pessoa jurídica, e a gente tem tentado avançar com vários clientes, é algo que demora um pouco mais, porque necessita de desenvolvimento, os clientes precisam ajustar os seus ERPs, precisam ter a conciliação, precisam entender que ele agora tem uma nova fonte de pagamento, que não é simplesmente o recebimento por cartão ou transferência ao Pix. Então, são tecnologias ou mudanças e arranjos novos que vão sendo adotados, né? A adoção, ela acontece na medida que você pode fazer de forma mais simples ou mais complexa, que é o caso das grandes empresas, enfim. Então, a adoção ela é um pouco mais lenta, naturalmente, no caso do Pix. Para as empresas grandes como um todo, né, assim, essa visão de limite, de informação de dados, sempre foi algo muito conhecido entre os bancos,
porque a própria empresa disponibiliza, porque as conversas com os clientes acontecem, porque você tem central de risco, ainda que tenha algum delay, mas que você consegue ter informação. Mas, naturalmente, a gente vai encontrar ângulos novos e diferentes e mais tempestivos, né? Porque essas centrais, essas informações, hoje elas vêm com algum delay, então você sempre está olhando 2 meses no retrovisor, ao invés de estar olhando o que aconteceu hoje, o que vai acontecer no dia seguinte, dependendo de se houver alguma mudança ou não. Então, eu acho que essa revolução tecnológica foi algo que avançou bastante, e eu vejo as empresas se reinventando, né? Então, quem soube interpretar as mudanças e, ao mesmo tempo, se questionar e falar, pô, preciso me reinventar, são as empresas que estão saindo vencedoras da crise, né? Como eu falei, isso vale para a gente, vale para várias indústrias, porque a digitalização aconteceu numa velocidade muito maior do que vinha acontecendo. Então, você vê o advento do e-commerce, tinham empresas que já vinham mais preparadas, né, de anos atrás, e tem empresas que fizeram uma mudança tão radical no seu modelo de negócios, que eram empresas, escolas de inglês, que distribuíam ali no ponto físico e que passaram para um formato 100% digital e tiveram que se reinventar e que possivelmente jamais voltarão para o que foram um dia, né? Então, eu acho que tem uma revolução acontecendo, não é à toa que o consumo e que a atividade continua bastante resiliente. As pessoas foram se aprendendo a sobreviver e a necessidade traz isso. E a tecnologia, certamente. Você fica imaginando o que teria sido uma pandemia sem a tecnologia que a gente tem disponível hoje. Nós colocamos 55 mil pessoas para trabalhar remotamente, mas e se eu não tivesse Teams, ou se eu não tivesse Zoom, ou se eu não tivesse Webex, e se eu não tivesse internet como a gente tem, as VPNs, como é que teria sido? Então, é aquela resposta que eu prefiro nem pensar, porque acho que seria uma crise assim sem precedentes. Isso vale para tudo. Tá? Então, acho que existe essa ansiedade e essa incerteza, porque, de uma certa forma, o ambiente hoje é muito menos previsível do que foi no passado e a velocidade é muito rápida. Então, eu acho que você tem que estar do lado do cliente, tem que ser rápido, tem que ser ágil e tem que interpretar os sinais da melhor forma possível e ter capacidade de reagir. Muito bom. É isso. Estamos definitivamente no mundo VUCA, né? Da volatilidade, incerteza e tudo que vem com ela. Milton, algum recado final aqui? A gente já está encerrando. Quer fazer algum recado? Eu queria, de novo, agradecer. Eu acho que é a primeira vez que eu participo desse evento específico, fiz outros, mas é sempre um prazer. É uma pena que é virtual, não porque a vantagem de ser virtual é que você consegue falar para mais pessoas. A desvantagem é que você não vê para quem você está falando. Então, possivelmente, clientes com quem eu já estive ou com quem eu não estive, mas certamente nos encontraremos em algum momento e espero que em breve possamos fazer esse tipo de encontro presencial, enfim, e poder, enfim, olho no olho, a relação, isso não vai mudar, tá? Acho que essas relações de olho no olho e poder sentir o calor humano e trocar experiências, eu acho que é algo que vai continuar para sempre, tá? Então, não vejo a hora de poder encontrá-los para a gente poder falar mais sobre os assuntos. Contem com o Itaú Unibanco e obrigado aí a todos pela participação. Milton, muito obrigado, gostei muito e foi um prazer aqui trocar essa ideia com você. Valeu. Marina, passo a bola para você. Obrigada, Cava. Obrigada, Milton. Muito bom ter essa visão sobre esses assuntos. De fato, acho que meia hora voou, mas teremos mais aqui pela frente. Espero que todos vocês estejam gostando. E gostaria de avisar que para este bloco temos disponível a opção de tradução simultânea da apresentação que será em inglês. Basta selecionar o canal de áudio de preferência. Convido agora Mr. Io Sivan, conhecido como Mr. Open Banking, especialista no tema no exterior. Welcome, Mr. Io. Thank you very much. It's a pleasure to be here, and thank you to Milton and the team at Itaú for the invitation. It's my pleasure. Io, very good to have you here. I will speak in Portuguese, okay? No problem. Ok. Pessoal, estou muito feliz de estar aqui com você e muito bom você ter aceitado o nosso convite aqui para trocar uma ideia com a gente sobre Open Banking, Open Finance, né? E aí, só para quebrar o gelo aqui, um icebreaker, eu queria que você explicasse para todo mundo por que você é conhecido como Mr. Open Banking. Well, thank you for the easy question. I am known as Mr. Open Banking from my podcast of the same name. So I host a podcast that is dedicated to
following the open banking movement all over the world. I started it about a year and a half ago when I really discovered open banking and fell in love with the whole idea and immediately thought, I have to become part of this. I have to be a part of this revolution that's happening. And when I went to a number of open banking events, I realized that there seemed to be a bit of a gap. There was a lot of technologists talking, a lot of banks talking, and a lot of regulators and lawyers talking, but there seemed to be a lack of education for everyday people who just want to understand what on earth is this thing that is happening to the financial sector. And with my podcast, I aim to create that voice and help fill that gap of education so that everyone can learn about open banking and maybe be a little entertained as well. Why the name Mr. Open Banking? If you work in IT, then you've probably had a conversation that goes, if you want to learn about MQ or you want to learn about APIs, you have to talk to this person. They're Mr. API or Mr. MQ. So when people talk about open banking, I wanted them to say, well, you have to talk to this guy. He's Mr. Open Banking. Muito bom, eu tive o prazer aqui de conhecer o Will antes, ele me contou essa, eu falei, eu tinha que começar com essa primeira pergunta aqui para a gente quebrar um pouco o gelo aqui. Eu queria te perguntar agora o seguinte, com toda essa visão que você tem global, né, sobre o assunto, e eu vou me referir aqui pelo termo que a gente usa no Brasil, como eu disse, pela amplitude que nós temos, aqui a gente não fala open, a gente decidiu, né, junto com o Banco Central, usar o termo Open Finance, dado que aqui a gente tem o Open Banking, mais Open Insurance, mais Open Investment, algo bem mais amplo. Então, eu queria te perguntar, na tua visão, com tudo isso que você ouve pelo mundo, diferentes abrangências e escopos e entendimentos, como é que você definiria o Open Finance para os CFOs e tesoureiros que temos aqui hoje, né? Dado que o nosso público é um público mais corporativo? Como é que você define para eles isso? That's a great question, and it's surprising that even a few years into this revolution, there's still a lot of confusion around this seemingly basic question, what is open banking? I will say up front that open finance, in my view, is really the evolution of open banking. So many regions like Brazil feel the need to make the distinction because you have this regulatory initiative and then you have the extension into more products, as Milton described. But the definition is the same. A lot of folks, typically large banks, like to think, well, open banking is just APIs. APIs are a big part of open banking, but they're not enough. Banks have been doing APIs for literally decades, since they introduced computer systems back in the 1960s and 70s. Even back then, they were still called APIs. So when you connect to some cool partner, even if it's Google or some fintech, if you needed a special project to do that, and a dedicated team to learn each other's special APIs, that's not open banking. Over the last decade, a lot of banks have taken a major step past that towards what Milton described quite rightly as this platformification. And as they become platforms, they've created developer portals. And on those portals, they allow developers to come and use their APIs without a special agreement. So this is a big step. This is really moving towards that idea of openness. But over the last decade, most of those developer portals have published APIs that are proprietary. So each banks work a little differently, and you're going to have to learn the nuances of each bank to talk to all of them. What open banking introduces is a new idea. Open banking introduces the concept of a standard, a common shared standard that no one owns, but everyone can use for the secure exchange of financial data. So that when you need account information, when you need balances, when you need to send money, doesn't matter which bank or fintech in the ecosystem you are doing it with, it works the same way. So that's really what makes open banking, and open finance, and open everything, is this notion of a standard, a shared standard. And it's through that standard that you get hypergrowth, network effects, and really the building of the foundation of the digital economy of the 21st century. Great, good. Oh, desculpe, acabei falando aqui em inglês. Muito bom essa tua perspectiva aqui. Eu queria saber o seguinte agora, um pouco na tua perspectiva. A gente tem aqui, né, sabores de Open Finance, Open Banking em diferentes países, até continentes, né?
e alguns deles com graus de maturidade já mais avançados que no Brasil e com escopos, né, bem diferenciados. Eu queria que, assim, na tua visão, em termos de ambiente regulatório, em termos de desafios de implementação, ainda não entrando tanto em soluções específicas, mas nessa visão mais macro, o que você vê de diferente, então, nessa comparação entre, por exemplo, Brasil, Oceania, Ásia, Europa? O que você, se você pegasse 2 ou 3 desses grandes exemplos, onde é que você vê as principais diferenças em termos de regulamentação, escopo de implementação, e onde que talvez existe um ângulo interessante para comparar com o que está acontecendo aqui no Brasil e vai impactar os nossos clientes? So let me start by saying that Brazil has really emerged as a pioneer, as a forerunner in the open banking space, and the entire financial ecosystem there should really be proud of what they have achieved and continue to work on every day. It really is an example to the world. I certainly have to name Brazil, and I'm happy to compare what I'm seeing down there to what's been going on elsewhere. Now, the reason that I like the definition of open banking being a standard is because it really is independent of the question whether open banking is regulatory driven or market driven. And that comes back to the question you asked. What is the difference in one region's approach versus another's? Note that no matter which approach you take, whether it's market driven or regulatory driven, you still end up at the same destination, this notion of a common open shared standard. But if you look at the world, each region has really been trying to come up with the recipe that makes the most sense for them. And there isn't a one size fits all here. The effective approach to open banking is going to be very much wrapped into your current banking landscape, how concentrated the market share is, how embedded are the players in terms of regulation and government relationships. What are the expectations of the citizens? Even on the fintech side, you see products that are successful in one even country in Europe not being successful in another country in Europe. So this speaks to the tastes and demands of the consumers in each of these markets, and that in turn affects their approach to open banking. History and culture gets wrapped up in this question as well, once you start to discuss data ownership and rights and all these notions of libertarianism versus government protection and so on. So it very quickly turns into a political discussion, which means the answers are going to be unique. Zooming into the individual regions, what you saw in Europe, who really was the first to embrace open banking from the notion of developing a common standard. And they did this in a regulatory-driven way. They introduced PSD2 as a law, and then they said, hey, different regions, develop your own technical standards. The UK, also coming off of PSD2, developed their own approach that was a little bit different. But what's important to understand is there is a bit of a misconception that because these regions took a regulatory approach, that the government developed the standard and the government sort of did everything on their own and it was very centralized and government driven. That was not the case. So if you take the UK as an example, but it was similar in Berlin, similar in France, the government said, here's some deadlines, here are your core goals. Yes, this is all backed up by the legal foundation that is PSD2, but the actual development of the standards themselves and the participation of the banks in sandbox efforts to connect, et cetera, was all driven by industry. So at the end of the day, even in regulatory driven regions, you needed a cooperation between the government and the private sector to actually get open banking done. Likewise, in Australia, it was largely regulatory driven on the back of CDR. We'll talk about why that's a little different. But again, you saw strong cooperation between the private sector and the government to strike that balance and work together and make open banking happen. If you switch to Oceania, you see somewhere like Singapore that is very much market driven, but still found that slightly different mix than what you saw in the UK and Europe. So a little more market driven, but the Monetary Authority of Singapore, the MAS, still set deadlines and participated. So how you strike the balance between the two forces is key. North America, who's considered a bit of a laggard, is taking a decidedly market-driven approach. But even though they've been waving the market-driven flag for a few years, and some would say this has forced them to fall behind, even now you're seeing signals from the Canadian government, from the White House, that they can't avoid
entering this conversation, no matter how hard they try. So open banking, by its nature, is going to require a cooperation of the private sector and regulatory agencies. You just have to find that balance. You can't, it's not an either or. That's what I find so encouraging about Brazil. They really seem to have found a strong balance of the central bank, the government, and the banks themselves working together to drive the standard. A little bit aggressive on the dates, I would say, but aggressive is good. I think it sets the right spirit and it forces the banks to innovate. And one of the best examples of that is the coming integration of the phase 3 open banking regulations with PIX. Very exciting to see what happens when Brazil achieves really a global first of a QR-based, standard-based payment rail connected to an open banking payment API. So a lot to be proud of in Brazil. They understand that, I should say you understand to the audience that it's important to find that right balance. Bem interessante. Eu acho que você colocou um ponto que a gente tem que, às vezes, pensar nessa perspectiva mais estratégica, que é o efeito de quando essas tecnologias elas começam, ou auto-organizações, elas começam a acontecer numa escala global, especialmente para clientes que têm operações que tocam de alguma forma outros países, ou a própria economia dos países, você começa a ter uma dificuldade até de ficar para trás. Acho que talvez tenha alguns países que você citou, no qual isso está acontecendo, e até pode ser um exemplo talvez para outras coisas que estejam aí, na tendência de aparecer, né, além do Open Finance. Bem interessante. Deixa eu te perguntar agora um pouco, numa perspectiva um pouco mais específica. A gente, obviamente, existe uma grande questão de casos específicos de aplicação do Open Finance que tiveram sucesso e por que tiveram sucesso. Existem discussões que talvez sejam mais fáceis de serem vistas para a pessoa física, e eu queria te perguntar se você tem um ou dois casos de aplicação, de uso do Open Finance para a pessoa física que você gostaria de ressaltar aqui, mas se também como é que você vê isso na questão de médias e grandes empresas e como é que você vê o grau de maturação disso no mundo, especialmente dado que o nosso público aqui são de médias e grandes empresas na sua maior parte. So it's a great question. And the two regions that are worth calling out in terms of what they've built and how this has led to new opportunities are the UK and Australia, often considered two of the most mature regions in open banking for different reasons. In the case of the UK, they were quite prescriptive with their standards. So when compared to the other standards emerging out of PSD2, they really tried to be more prescriptive on how consent flows work. They monitored the activity of the actual banks and published monthly reports on that activity through the OBIE. And they really did whatever they needed to do to make sure TPPs could be onboarded easily, that the APIs worked, and that they continued to improve. Now, as a result of that prescription and discipline, they're now extending their open banking into open finance. You're starting to see open pensions dashboards start to show up. They're moving heavily into open insurance. So because they built that strong foundation and were prescriptive on how that foundation worked, and specifically around how security worked, how identity and consent worked, what those redirect flows look like, they made it very easy to start to expand to additional, more advanced financial products and more advanced use cases. And what's nice is that's now being part of the standard. So they're starting to extend the fact that they have that common standard into additional products, essentially what Brazil is trying to replicate. Switch over to Australia, and it's similar but different. Whereas the UK built that discipline and strength into extended use cases vertically, so more open finance, open pensions, etc. In Australia, they decided from the beginning to call the standard the CDR, the Consumer Data Right. And baked into the standard is this idea of what Milton called open everything, right? That it's going to not just be limited to finance, it's going to move to healthcare, to energy, to government, and to all sorts of services. And because they took that cross-economy approach, that horizontal approach from the beginning, that made it very easy for them to add on additional sectors of the economy. So you're starting to see open energy really take off in Australia. So those would be examples of where the standards have been extended to support additional use cases and the power of having those foundational standards. But in terms of the corps and how they should be sort of thinking about this,
Being able to leverage this data really extends all of your other businesses. So you start with that base use case of aggregation, being able to get access to a full picture of a customer. In the case of Australia, that customer picture is not just limited to a financial picture. You can now look at their government data, look at their healthcare data, look at their energy data, and you can start to imagine that that trend is going to spread to other countries as well. But getting that true customer 360 view that is truly customer centric, as opposed to just the view that your bank has of that customer, that's the starting point. From there, now you're plugged into that open banking ecosystem. So you can start to look at what your bank does that's unique and what you do best. So you figure out what to leverage. Once you zero in on what to leverage, well, now you can turn that into API products. And instead of just being a consumer of that data, publish APIs, embrace this notion of developers being customers, and try and get your banking capabilities out there. One area that's very exciting is Treasury, this notion of Treasury on demand. And that's why I love that this is a Treasury Day event and that we're still talking about open finance. Treasury to me is one of those areas that is actually quite hard for a fintech from California to just put together a few heads and innovate into, and suddenly they're experts at Treasury. It's one thing to create a slick digital front end for a neobank. It's completely another to develop corporate discipline, cash management, and all of the nuances that come with being a treasurer inside a long-running bank. So you're starting to see banks realize that they have special skills, unique moats, that if they repackage them into digital offerings, it can really position them in very unique ways in the coming challenges. So start consuming that open banking data. And once you understand what you're looking at, think about what you want to publish, the capabilities that you want to expose as APIs. Muito interessante. Eu acho que essa questão que você colocou aí da abordagem de tesouraria, né, de gestão de fluxo de caixa, é algo bem interessante aqui, algo que a gente está desenhando bastante junto aqui com os nossos clientes. E entendo também que vai ser um dos ângulos importantes aqui para entender essa nova fase de gestão de informação, agregação e gestão da informação que vai estar disponível numa perspectiva corporativa de empresa. Bem interessante. Eu tenho uma curiosidade aqui, eu ia deixar essa pergunta por último, mas eu vou inverter. Você falou aqui sobre o case de agregação de informação não financeira, né? Eu costumo chamar isso aqui de OpenX, né? Que é o Open Tudo. É bem interessante isso. Você pode compartilhar um pouco mais sobre esse caso de agregação de informação não financeira? O que é que está sendo agregado e como é que se passou um pouco isso? E essa é a última pergunta, mas vou inverter aqui um pouco. Sure. So I confess I lost your question there because of a bad connection, but I think you were asking about non-financial data and how that gets incorporated in. So once you get into a 360-degree view of the customer, that opens up all sorts of new opportunities to know them better. And the reason it's important to think about multiple sectors of the economy is, of course, if you want a full picture of a customer and you want to be truly customer-centric, something that banks have been saying for a long, long time, but really that's typically limited to their view, the bank's view of the customer. If you extend that to say, well, now I want to see all your financial activities, so all your financial products, all your investments, all your payments across different platforms, so that I can give you better advice, so that I can offer you better products. Even that is a relatively limited view, because let's say, as an example, I want to offer you a loan, but you have a thin credit file because perhaps you're a recent immigrant, perhaps you're a veteran, perhaps you've been a contractor, so you don't have a lot of typical end-of-year tax statements that could prove your income. So I want to offer an alternative credit mechanism. Well, even if I have all of your payment information across fintechs and so on, that's only so-so for being able to do a credit assessment. I want to see things like your health data, potentially your social media data, potentially your interaction with the government. You know, have you been paying your taxes consistently? Have you been paying sort of other providers consistently? If you look at something like insurance, healthcare data is invaluable to be able to offer health insurance. So that notion of a 360-degree view of a customer is really about true customer centricity, which is not just all your activity in my bank or even all your activity in all the banks. It's the activity of your life overall.
Now, of course, baked into this has to be, as Milton said, this notion of customer control and consent. So this can't just be everyone has access to all your data about you all the time. You should know why they are accessing your data, what the intent is, and be able to turn off that access whenever you want. But there's no question that consent-driven access to more data about your customers is going to drive better decisions and ultimately be able to enable more advanced products that meet those advanced digital needs. The more data you have, the better and faster decisions can be made. Muito bom, concordo com isso e acho que é a grande evolução que vai acontecer, né? As barreiras do que é banking, do que é finance, do que é energia, do que é saúde, elas começam a ficar com a tecnologia e com o fluxo de dados cada vez mais misturadas, né, difusas. E isso vai, na minha opinião, provocar grandes questionamentos sobre fronteiras de negócios. E como é que a gente realmente olha a centricidade do cliente nisso tudo, né? Não olhando a minha centricidade, a centricidade do cliente. Ele não tem paredes, né? Ele é uma pessoa, ou física ou jurídica. Muito bom. Eu queria te perguntar, quais são as armadilhas, que a gente falou muito dos ângulos aqui positivos, né? Mas qual que seria o seu conselho, tanto numa perspectiva aqui para quem é das empresas, né, para quem está focando em empresas que vão passar por esse processo de consumo, de compartilhamento de dados, também como para os bancos, como é que você vê os conselhos de evitar armadilhas? Talvez trazendo até um pouco do que aconteceu de errado em outros locais, agora numa perspectiva de evitá-los. O que você daria de 2 ou 3 conselhos principais aqui a serem evitados nessa nova configuração do mercado que a gente está começando a desenhar? So one of the pitfalls is getting stuck in a kind of analysis paralysis. So I mentioned the UK doing a great job of being prescriptive in a lot of their open banking standards on how banks should implement, say, consent, redirects, and so on. By contrast, what happened in Europe was the standards were less prescriptive. So you had PSD2 being turned into a few regional standards. Majority of countries in Europe have leveraged the Berlin Group standard. But then you've got STET coming out of France. Now, Berlin Group and STET are a little different, even though they're both based on PSD2, and there's questions around interoperability. Oftentimes, banks who participate in the working groups that are driving these standards will bring up strange, points that seem to be very detail-oriented, and some have accused them of being disingenuous in terms of really trying to push the standard forward or create unique nuances that perhaps maintain their dominance over the market. So I think one of the pitfalls is to be very aware that there is, to a certain extent, a conflict of interest for large banks in this space. So you have to put certain protections into your initiatives, whether they're regulatory driven or market driven, to say, look, I know you might be sort of upset about losing certain advantages and certain things that make you unique and certain things that keep a customer inside your app or website, but that's too bad. For the good of all of us, we're going to have to just standardize on this part, make it a commodity, and move on. So another pitfall is, and it's related, this notion of a czar or leadership. The regions that have done really well often have a small group or often a single individual who acts as a kind of touch point between the implementation entity and the government and really helps to drive things forward. In Brazil, we've seen banks like Itaú really step up and work together very closely with the central bank to have late night meetings and have those discussions and try and be sincere in their desire for open banking to move forward. But that's really the second pitfall. If you don't have strong leaderships and you don't have a genuine desire to move forward, you're going to hit a wall. And then third, make sure you have that education side covered. So I'm doing what I can with Mr. Open Banking, but you have to make sure that the everyday people who are going to ultimately win from open banking are aware that it's happening, know that there's a better way to do banking and to manage their finances than is available today, and to, frankly, demand that from their banks. So with their support, I think that's what gets both the regulators and the banks moving a lot faster. Perfeito, Yo. Muito interessante. Acho que também saber as armadilhas, os pitfalls, como você falou, também são importantes aqui para a gente entender e tentar fazer essa reconfiguração, essa evolução da melhor forma possível. Te agradeço aqui por essa etapa aqui da nossa conversa.
A gente vai continuar aqui com mais uma ilustre convidada. Eu passo aqui para a Marina aqui para seguir a cerimônia. Obrigada, Thank you so much. Cava. Obrigada, Igor. Acho que quantas novidades e oportunidades teremos pela frente, né? E acho que como o Cava adiantou aqui, para falar um pouquinho mais sobre essas mudanças, essas oportunidades, gostaria de convidar agora para se juntar ao Cava e ao Will, a Paula Pascoal, Managing Director do Google Pay, que vai trazer aqui, agregar sua visão sobre o ecossistema. Reforço mais uma vez que permanece disponível a tradução simultânea para o português. Seja bem-vinda, Paula. Super obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, me juntando a esses super especialistas, referência no tema. Espero poder contribuir. Obrigada Paula, mais uma vez pelo convite a todos do Itaú. Queria te agradecer, desculpe aqui, eu queria te agradecer também por estar aqui com a gente. É um prazer poder estar dividindo esse painel aqui em nome pessoal meu e do Itaú, e com certeza de todas as pessoas que estão aqui compartilhando, poder ouvir você e toda a tua experiência. Muito feliz de você estar aqui com a gente. Obrigado. Aproveitando então para aquecer aqui com a Paula. Paula, a primeira pergunta eu vou direcionar para você, tá? Então, o Open Finance abre um grande espaço para inovação no ecossistema financeiro, acho que acabamos de ter essa discussão aqui. Nesse cenário, como o consumidor irá se beneficiar com essa inovação, em especial no contexto de pagamentos? Acho que a gente teve aqui alguns exemplos e sem dúvida o consumidor ele vai se beneficiar muito. Acho que oferecer variedade de opções é um vetor muito importante para a inovação em qualquer área. E no setor financeiro, em especial, a gente acompanhou nos últimos anos o aparecimento das fintechs e dos sistemas de pagamentos. E esse movimento, sem dúvida, estimulou muito as instituições tradicionais, e vocês sabem muito bem disso, a redobrarem os esforços para inovar seus produtos, o que acaba trazendo muito benefício para o cliente e para o consumidor. Então, praticidade e agilidade nas transações, mais opções de produtos personalizados. Então, quanto mais a gente conhece o cliente, melhor, mais assertivo a gente consegue ser nas ofertas, padrões mais avançados de segurança digital, e a gente sabe o quanto isso no Brasil é um fator super relevante. Acho que é crucial termos a questão da segurança muito sólida para poder discutir qualquer inovação. Então, tanto o Open Banking, Open Finance são passos adiante nesse movimento, com potencial altíssimo de impulsionar a inovação e estimular a concorrência nos ecossistemas digitais. Então, no final, quem sai ganhando são os consumidores. Ótimo, super obrigada, Paula. Cava, vou aproveitar, acho que aqui, a Paula acabou de falar aqui sobre consumidores, o quanto que ganha, a gente já teve essa discussão na agenda anterior com o Will. No seu ponto de vista, né, quando a gente fala dos clientes, que vantagens que terão as empresas que escolherem compartilhar os dados com o banco? E é seguro fazer esse compartilhamento de dados? Uma ótima pergunta, Marina, porque quando você fala no Open Finance, está sempre ali, né, no processo mental de todo mundo, seja numa visão pessoa física ou você, enquanto pessoa física, na sua atividade na empresa. Eu sempre brinco que não existe CNPJ, né? Não existe empresa. Empresa é uma entidade que a gente cria. Existem pessoas, né? Uma empresa é um conjunto de pessoas. Então, no fundo, a empresa é também levada por comportamentos de pessoas físicas, no fundo. Existe a questão de segurança, porque você está tendo uma experiência totalmente diferente, uma experiência nova que nunca foi vista no mercado e com um tipo de dado que é extremamente importante. Aqui, acho que o ângulo eu estou começando aqui pela segurança, tá? Para a gente falar um pouco do benefício. O ângulo da segurança, para mim, ele é mandatório. Nenhum benefício pode ser construído na questão do Open Banking e do Open Finance se você não tiver a questão da segurança totalmente clara, não só do ponto de vista tecnológico, mas também do ponto de vista de conforto das pessoas, e aqui, novamente, nas suas vestimentas pessoa física e nas suas vestimentas pessoa jurídica. Isso aqui é algo que a gente se preocupa de uma forma extremamente profunda, então eu vejo isso aqui sendo tratado de uma forma extremamente séria, ali no nível regulação e todos os participantes que estão fazendo ali o processo, e ele vai ser essencial de ser mantido, especialmente quando, né, você tiver novos participantes, amplificação de participação. Eu entendo que esse aqui vai ser o ângulo que vai permitir o conforto das pessoas a estarem passando por tudo isso. Claro que vai ter um ciclo de aprendizado importante, então
eu acho que especialmente quando você está numa perspectiva de grandes empresas, médias e grandes empresas, que é a maior parte do nosso público aqui, existe a complexidade maior de todo o processo de certificação e entendimento do que é que você usa um serviço de Open Finance. Quando você é uma pessoa física, você se atém muito menos no detalhe tecnológico, né, certificação, mas quando você está na sua, né, ou no conjunto de um comportamento de pessoa jurídica, obviamente você tem uma série de regras e processos que têm que ser trabalhados. Então, o que eu vejo aqui é que as empresas vão precisar, primeiro, se educar, ter suas áreas de tecnologia, suas áreas de compliance, entendendo sobre o assunto. Então, eu estimulo muito essas empresas a procurarem informação sobre o assunto. A gente está aqui super aberto, aqui, com uma tremenda capacitação para poder estar falando com as áreas de tecnologia, de compliance, de segurança sobre o assunto, mostrando o que realmente a gente sabe e todo o processo de certificação, para até poder fazer esse processo em conjunto, né? Quando você vai para a pessoa física, ela vai numa situação diferente, ela vai acreditar no assunto, a gente precisa mostrar que é seguro explicar isso através da educação, do marketing e provar isso no dia a dia. No caso da empresa, o caminho é um pouco inverso, você tem que certificar, você tem que olhar para depois você poder deixar o dado fluir. E acho que essa preparação para esse tipo de conversa, para esse tipo de análise, para esse tipo de certificação, eu diria, né, ou avaliação, ela vai ser essencial. E às vezes você tem empresas até menores com um grau de tecnologia mais alto, que entendem mais esse assunto e são mais assertivas, você vai ter outras empresas com um grau de maturidade menor. Mas o grande ponto para mim é que, assim, aprofundem, busquem e estamos disponíveis para poder ter esse tipo de conversa com vocês. Aí, quando a gente vai do lado aqui um pouco dos benefícios, também dá para ficar algumas horinhas a gente falando aqui, eu não quero tomar o tempo dos nossos convidados, que eu quero escutar eles, mas eu acho que a grande questão é, na hora que você permite ao cliente ele dar para alguém, né, a sua escolha, e pelo seu relacionamento, ele dá uma visão maior do que esse banco tem hoje, ou essa entidade tem hoje, naturalmente você consegue compor, nessa visão 360 que o Eupen colocou, você começa a compor uma visão do cliente que você não tinha, você tinha uma visão fragmentada. Então, acho que o processo de você agregar informação, vê-la mais agregada, você poder, com isso, começar a ver insights de benefícios, e acho que aqui a gente vai ter talvez dois caminhos que a gente pode explorar. A gente vai ter benefícios que eu costumo chamar de logísticos, no sentido amplo da palavra, que é tudo que mexe tempos e movimentos seus. Então, na hora que você agrega informação que você via em 4 lugares diferentes num lugar só, você mexeu com tempos e movimentos, você economizou tempo da pessoa, você ajudou a pessoa a ver melhor a informação. Isso aqui é importante, eu não estou dando nenhum benefício financeiro por enquanto. Quando você vai para o benefício financeiro, obviamente você está falando, por exemplo, de uma estratégia mais interessante de investimento, você está falando de uma gestão de liquidez muito mais rápida e muito mais precisa no que tem que ser feito, quando eu digo aqui liquidez tanto positiva quanto negativa. Então eu vejo que esse tipo de composição aqui é o que vai realmente ajudar as empresas a começarem a ter um benefício no fluxo de caixa delas e, eventualmente, para algumas empresas, dependendo da estratégia, levar para os clientes dela também algum tipo desse benefício. Então, dependendo de ecossistemas que estão sendo criados, como Fintech Embedded e outros, isso aqui também vai ser reconfigurado pelo que o Open Finance traz. Acho que são alguns ângulos aqui, depois a gente pode explorar outros. Legal, Cava. E acho que é importante reforçar de novo da questão de segurança, né? O Milton tinha falado anteriormente, acho que o Will trouxe do segredo do sucesso do Brasil, da gente ter muita força aqui na forma como o regulador está próximo das associações e o mercado constrói. Então, acho que vale reforçar que, além de ter a importância das nossas empresas entenderem os pilares de segurança, se certificarem, né, se munirem de informações, o ecossistema está sendo muito pautado nisso, né? A gente está trazendo padrões de certificação internacionais, então, para participar do ecossistema, para brincar aqui dentro, precisa estar certificado, precisa de fato garantir requisitos mínimos, então isso é super importante e acho que traz o conforto dentro do ecossistema brasileiro, que é um pilar super, super importante, né? Então, aproveitando, acho que você trouxe aqui agora um pouco dos ganhos para o cliente, vantagens, benefícios, a questão da fluidez, fluxo de caixa. Vou direcionar a próxima pergunta aqui para o Will, e aí trazer um pouco do mercado internacional para entender o que mudou no cenário de crédito a partir da implementação do sistema aberto lá no mercado internacional. So this is related to the answer I gave during the previous block, the change in how you assess a customer credit. So this was the first big change, that
now thanks to access to more data, and not just more data across banks, but more data across the economy at large, and that being driven by consent from the customer, I can now do things like assess your credit in whole new ways, be able to adjudicate a loan in just a couple of minutes, and really find all sorts of efficiencies that are impossible when you're using paper-based traditional adjudication mechanisms. In many ways, banks have been trying to replicate what existed before, which is take that paper that you used to have to walk into a branch and sign all sorts of forms and wait a couple of weeks, and really replicate that and turn it into digital equivalents. There's a great saying out there, I think it came out of Google, actually, I'm looking at Paula. There was this notion of digitize versus digital. I think it was Google and MIT, if I remember correctly. And what banks have been really trying to do is digitize instead of truly going digital, which means replace the paper with digital equivalents. That's not enough. The fintechs that have been chomping at them, trying to offer whole new ways of adjudicating loans and whole new ways of offering credit, have really said, let's go full digital. Instead of replicating paper processes, I'm going to go right at the data that I need, and I'm going to get there as fast and as easily as I can to be able to remove friction from the journey, get credit out to more kinds of customers. Now, that foundation, where built on open standards, is really expanded into all sorts of alternative credit, niche credit, and so on. But the real explosion that's been built on top of that has been buy now, pay later. So you can't really talk about the change in the consumer credit market without talking about the explosion of buy now, pay later products. Affirm is a big name in the US, you've got Klarna in Europe. And really what those folks did was take this ability to quickly adjudicate a customer and offer them a loan and extend that into a way to put the loan issuing capability with the merchants themselves. And suddenly, the next thing you know, if I'm just a little retailer who has a Shopify account, an online store, I can actually offer a loan to the customer based on very agreeable terms, adjudicate them in a couple of minutes with a few clicks. And next thing you know, I'm acting like a sort of bank. So you see this enormous, not only change in how you adjudicate customers to be able to offer credit, but the innovation of credit products on top of those building blocks. And I think we're only seeing the beginning. You can see that in the amount of investment into these kind of consumer credit oriented fintech opportunities. And banks are taking notice and trying to figure out how can they be a part of this. I mentioned Treasury earlier. I think being a couple of steps down, making sure these buy now, pay later fintechs can actually back up the loans that they are offering is a big place for banks to play. Ótimo, muito obrigado, Ian. E aí, Paulo, eu queria aproveitar, acho que saindo dessa ponta de crédito, indo para outra ponta que a gente tem aqui super relevante do ecossistema, que é pagamentos, de forma prática, o e-commerce já é uma realidade no país e a iniciação de pagamentos é uma nova forma de transacionar que vai vir bastante forte aqui com o Open Finance. Como você entende que isso irá impactar o mercado? O e-commerce eu enfim, já fui e-commerce há alguns anos e sem dúvida, acho que todos nós aqui acompanhamos o quanto esse setor foi acelerado por conta da pandemia que a gente vive aí nos últimos 18, 19 meses. Então, é um mundo à parte, um mundo cada vez mais presente na nossa vida, mesmo os mais reticentes em relação às compras online. Falando da iniciação de pagamentos, sem dúvida, ela estimula a evolução do ecossistema digital. Então, acelera a inovação de produtos, de serviços, a experiência como um todo no ambiente de pagamentos. Mas, ao mesmo tempo em que a abertura ela promete grandes benefícios para o setor, eu acho que é legal a gente falar que ela também acarretará em custos para os provedores dos serviços financeiros. Então, é importante que tenha um equilíbrio cuidadoso para garantir que esses provedores tenham um incentivo econômico para continuar investindo na infraestrutura crítica. Então, eu acho que isso é necessário para estimular o crescimento das soluções alternativas de pagamentos que possam competir com os métodos já existentes. Então, para que surjam os modelos comerciais sustentáveis, que incentive a adoção de uma abordagem baseada em princípios que cubra todo o ecossistema. Então, isso significa reconhecer que as taxas devem permitir que os provedores de serviços de pagamentos possam cobrir pelo menos os seus custos diretos
em inovação, em modelos de negócios, em prestação de serviços. Então, ao mesmo tempo, a abordagem deve garantir que os custos em nível de ecossistema permaneçam baixos para que essas empresas possam adotar o Open Finance, o Open Banking e impulsionar a inovação em outras áreas de prestação de serviços financeiros e comerciais. E, de novo, conecto com o que o Milton disse mais cedo, e a gente acabou falando aqui, até o Cavagnoli reforçou, que é a questão de risco. Então, a gente tem que sempre, quando fala de inovação, entender todos os impactos do ecossistema. A inovação por inovação, ela não, muitas vezes pode não ser sustentável. Então, acho que a gente, com muito cuidado e com sim, como foi dito também anteriormente, com prazos curtos, a gente nunca pode esquecer da saúde do ecossistema como um todo, Marina. Obrigada, Paulo. Acho que aqui o ponto que você trouxe, né, tem até relação com o que o Milton falou em relação ao Pix, né? Temos que olhar como vai vir isso forte, investir, mas tem um desafio grande pela frente ainda. Temos um longo percurso a percorrer, né? Bacana. Sem dúvida. Acho que aproveitando aqui, então, a gente está falando do Brasil, do Open Finance, então falamos do crédito, falamos aqui agora de pagamentos. E aí, a gente tem lá, em dezembro, chegando um movimento novo, com novos dados sendo compartilhados, a gente tem entrada de dados de investimentos. E aí, eu queria te ouvir para também, assim como a gente falou um pouco do crédito, o que mudou no sistema aberto lá fora em relação, no cenário de investimentos? So similar to buy now, pay later on the consumer credit side, you've got an enormous category that has really come into its own on the investment side, and that is, of course, the robo-advisor. The idea that I don't have to know much about finances. I'm going to essentially consent to an algorithm that's going to manage my investments and just provide me with returns. Now, early robo-advisors, some of the most successful ones, were based on essentially ETFs. So they're auto-balancing publicly traded baskets of stocks, ETF, and really focused on the retail sector. But what you've started to see more recently is as more and more exchanges and financial products open themselves up to API access, so consent-driven access to essentially be driven by other software applications, the complexity of these advisors starts to increase as well. So suddenly they have access to more financial instruments. So it's not just ETFs. They're investing in bonds. They're investing in specialized real estate assets. They're buying companies pre-IPO. They're dealing with cryptocurrency. So the more access you have to different kinds of financial instruments, the better this kind of automated investment and the algorithms that drive them are going to get. So you're already starting to see that happen. And in markets that have mature open banking standards, you're going to see that grow. I mentioned the open pensions in the UK. There are already some fintechs that are leveraging the open pensions API to be able to say, when you see certain activity in my retail banking account, use open banking, then I want you to make this contribution to my pension automatically. So that's an example of how algorithmic investing is starting to grow beyond just activity within a single exchange or even within a single bank or a type of instrument. But that automation, that manage my money, is starting to really spread to everywhere else. Now, this is not possible without just access to the data to make these decisions, but also, of course, strong payment initiation APIs that actually allow you to move the money, right? So that's why a lot of open banking initiatives talk about read only, which is just show me the data, versus write, which most times means payment. Give me a way to actually move the money around. Open banking does not really come into its own until you have payments, until you can say, not only do I have the data to make a decision, but I actually can make that decision and move the money where it needs to go. And that's where things get really, really interesting. I will say that there's another way to read your question. There's the investment capabilities that you're getting from the ecosystem, but there's also just investment in the space as well. Anybody who follows global investment in fintech and in open banking know that it just keeps getting bigger every single year. Right now, you're seeing reports of something like 200 billion as the market value of fintech that's expected to grow to 300 billion by 2022. Right alongside that, you see reports from people like Accenture that talk about approximately 400 billion of revenue that's at stake due to disruption via open banking. So the literally billion-dollar question is where do those two figures overlap, right? Where is this 200 billion
of fintech investment colliding with this 400 billion that's at stake due to standardization and commoditization of bank capabilities through open banking. We're in for a very disruptive next 10, 20 years in the financial sector, and nobody knows where we're going to end up. Muito legal. Isso é fato, né? Não sabemos ainda onde vamos parar, mas acho que o que o Cava brincou antes, OpenX, acho que vai ser nossa realidade. Então, vamos aguardar. Eu te ouvindo, Cavagnoli, um pouco antes, quando você falava do OpenX, me veio muito na cabeça que a gente viveu nos últimos 5 anos muita inovação nesse mercado. Mas nos próximos 2, 3 vai acontecer tanta coisa que a gente ainda não imagina todas essas diferenças. De fato, vai ser brilhante poder vivenciar isso tão de perto. No teu comentário aí, Paula, a aceleração está muito diferente, né? Se você olha, a gente fez até um dia aqui internamente uma curva, né? Imaginem aqui, público, se a gente colocasse numa timeline as mudanças regulatórias que tiveram nos últimos, acho que a gente enfileirou 40 anos no setor financeiro. A gente colocou quais que foram, né? Então foi desde assim, entrou o DOC. Né? Eu acho que para o Will vai ser difícil entender, mas entrou o TED lá no início dos anos 2000. Então, na hora que você coloca, claro, cada uma foi uma inovação no seu tempo e teve o seu impacto, e normal, né? Provavelmente daqui a 10 anos alguém vai olhar para o Pix, para o Open Finance e vai achar ridículo, né? Vai achar simples, alguma coisa assim. Mas o interessante é que a gente viu essa timeline, e aí é interessante você notar o seguinte: quando você olha agora nos últimos 2, 3 anos e o que tem para frente, a densidade de regulamentação, né, de mudança, e o tamanho delas é uma curva realmente, né, para não entrar aqui no... Exponencial. Né? Exponencial, né? A gente toma cuidado porque agora virou, né? Mas é exponencial. Então você olha uma curva que faz isso e de repente ela sobe de uma forma em termos de quantidade, proximidade e impacto. E aí o pessoal fala, poxa, isso aqui acaba, né, em 2023. Eu falei, gente, eu acho que só começou. Eu acho que essa curva não vai fazer isso e depois voltar para trás. Eu acho que essa densidade de mudança, a quantidade dela, o impacto, seja direcionada por regulação ou por ambiente tecnológico, evolução de modelo de negócio, de tecnologia, eu acho que você pode, claro, dar algumas, né, a derivada que não fica exatamente igual, mas eu acho difícil aqui voltar para um patamar do que a gente tinha, né, Paula, 10 anos atrás. Não acho que volta. Então, eu acho que a gente vai viver num mundo aí de mudança imposta por regulação ou não, um pouco na linha até do que o Ian falou, né, como passar em alguns países, talvez momentos mais regulados, talvez outros menos, mas sem dúvida extremamente intensos. Bacana. E aí, queria aproveitar agora, acho que a gente falou aqui bastante dos produtos, mas entrar num pilar que acho que o próprio Milton também trouxe, super importante para nós aqui no banco, uma realidade todos os dias, que é a centralidade no cliente. E aí, Paula, do ponto de vista prático, né? Experiência do cliente, a gente sabe que muitas vezes define a solução ou o aplicativo que vai ser utilizado no dia a dia. Como você acha que o Open Finance pode melhorar a experiência do usuário na hora de pagar? Acho que o primeiro pré-requisito para a gente discutir sucesso de Open Finance é ter uma experiência simples. Isso é crucial para qualquer adoção. Então, acho que a gente olha para outros países e os sistemas que desenvolveram experiências de usuário de alta fricção tiveram uma adoção muito mais lenta por parte dos consumidores. Então, eu tendo a acreditar que quando a gente fala de centralidade no cliente, para mim é um ponto crucial que o Open Finance esteja muito atento a uma experiência simples, a uma experiência que não só otimize, e um de vocês estavam falando há pouco da questão do tempo, o Cavagnoli falou, trazendo exemplos. Qual é o meu benefício? Eu preciso ter, assim, uma quantidade maior de produtos e serviços, eu preciso ter, muitas vezes, preços mais competitivos, mas, para mim, tudo isso entra num segundo momento. A barreira inicial é ter uma experiência de baixa fricção, uma experiência simples, clara e que passe toda a segurança para o consumidor. E aí eu vou conectando com o que a gente vinha falando há pouco de e-commerce. Quantas vezes você está ali fazendo uma compra e o e-commerce começa a te fazer tanta pergunta
que time você torce, estado civil, é tanta coisa que ali naquele momento você fala, quer saber, talvez eu não precise ter mais uma roupa, ou ter mais, você perde o impulso, a facilidade da adoção. Então, aqui quando a gente fala de uma tecnologia nova, eu imediatamente conecto a importância de uma experiência boa e a partir daí, sim, a gente consegue começar a discutir todas as vantagens que o consumidor vai sentir no seu dia a dia, começando pelo tempo, capilaridade, quantidade de produtos, etc. Legal, muito obrigada. E acho que a vantagem aqui que a gente tem no Brasil, quando fala de experiência, né? Temos os grupos que tratam, que definem as experiências, as regras, os requisitos e recomendações básicas para o nosso ecossistema. Teremos uma agenda evolutiva, mas o bom é que a gente já tem a oportunidade de aprender com o ecossistema que está funcionando fora, né? Então, a gente tem benchmark internacional e a gente usa os aprendizados lá de fora para tentar garantir que a experiência, a jornada no Brasil já nasça mais redonda, né? Mas, de fato, vai ser algo evolutivo, a gente não nascerá 100%, a gente vai ter que ir aprendendo e refinando ao longo do tempo, mas tem muita oportunidade pela frente, né? Acho que é importante nesse momento de aprendizado que a gente aprenda rápido e não tenha compromisso com o erro. Então, errou, já volta, já corrige. Acho que isso é muito, quando a gente olha para as empresas Vale do Silício, as fintechs, tem muito essa mentalidade do conviver com o erro, mas aprendendo rápido. Eu acho que isso vai fazer parte do nosso processo evolutivo na jornada do cliente. Bacana. Eu gostei muito desse ponto aí, que eu vou te fazer um comentário aqui nessa questão que você colocou do erro, né? O erro, ele só é erro se a gente para nele e ele não agrega algo, né? Senão ele vira um aprendizado. Eu acho que você trouxe um fator super importante. A gente está navegando em mares nunca antes navegados. Então a gente vai precisar, eu falo muito aqui, às vezes assim, uma coisa é trem no trilho, né? Uma coisa é uma locomotiva num trilho, outra coisa é um barco no oceano, né? Ambos são grandes, pega um barco, uma locomotiva grande, mas são assim, uma coisa está num trilho, outra coisa está no oceano, né? No oceano você tem que ir corrigindo rota, no trilho você segue ali, né? Acho que estamos num momento muito mais de oceano do que de trilho. Com fatores que são totalmente difíceis de prever. Você não sabe o tempo, o mar, a lua. Perfeito. Acho que o diferencial é, de fato, aprender rápido, aceitar que é um processo evolutivo e sempre mantendo padrões de segurança, que isso é inquestionável. E o cliente não sempre. Né? E tá junto com os clientes, acho que essa provocação eu trago sempre aqui para quem está nos assistindo, os clientes, né, de todas as empresas que estão aqui, para estar junto, né? É um momento de co-construção, é um momento que a gente tem que sentar junto, entender as dores, fazer alguns testes de caminho, entender um pouco o que agrega valor. Se você falou, seguir um caminho que não agrega, vamos voltar. Eu acho que esse processo no Open Finance e nessas tecnologias mais emergentes vai ser essencial. Muito legal o teu comentário. Cava, e aproveitando você aqui, acho que conhecendo, estando bem próximo da formação desse ecossistema aqui no Brasil, da dinâmica com reguladora, como que você enxerga o papel dos bancos nessa nova jornada e quais os desafios para se adaptar nessa nova era? Bom, eu vejo aqui praticamente a grande questão que vai acontecer nos bancos, ele tem, acho que, um desafio, né, no tratamento desse conjunto de dados, que nem o Milton falou, para ele se tornar valor agregado efetivo. Eu acho que esse aqui é um ângulo que vai ser extremamente explorado por todo mundo e vai passar um processo de ajuste. O Open Finance é maratona, não é corrida de 100 metros. Então, ele vai exigir esse processo de refino com o cliente, de entender. Então, no caso que você falar aqui numa empresa, o que significa o valor agregado na gestão de caixa? Por exemplo, na visão agregada de dados, né, de vários tipos de fluxo financeiro, vários tipos de liquidação, e aí você traduz isso para uma realidade tua de gestão de fluxo de caixa e de previsibilidade dela, né, ou de tentativa de previsibilidade. Essa tentativa vai ter que ser refinada. Então, tem horas que eu vou dar, de repente, alguma informação, alguma indicação de previsibilidade que pode ser super válida, tem horas que vai ser menos válida, ou vai ser não válida. Eu vou ter que ler isso com o meu cliente, construir com ele e falar, tá bom, entendi. E esse processo, quando eu falo, ele vai desde a interação humana, da gente estar numa sala de design conjunto, até na inteligência do sistema de estar percebendo essa reação. Então, por exemplo, eu recomendei, numa visão de gap de caixa que eu vi, eu recomendei, né, um gap positivo, um excesso. Eu recomendei um tipo de aplicação, um investimento.
e o cliente não fez, poxa, ele não fez porque esqueceu, ele não fez porque não concordou. Um sistema inteligente que vai lendo isso também vai aprendendo. Então, acho que essa dinâmica vai ser extremamente importante, ela não é uma dinâmica usual, a gente está totalmente preparado para discutir ela com as empresas e testar, mas ela vai ter que ser construída. Não é uma inteligência que não adianta você tê-la, você tem que refiná-la, você tem que usar ela para ter o aprendizado de máquina assistido ou não, que leva a isso. Tá? Então, acho que esse aqui é um ângulo extremamente importante. E um outro que eu acho que é até o conceito do que a gente discute aqui um pouco do Beyond Banking, né, do além do banco. O que a gente tem que agregar na vida do cliente agora que eu estou tendo essa experiência toda? Como é que eu ajudo, por exemplo, de novo, na gestão dele? Como é que eu ajudo, de repente, ele no e-commerce dele? Né, no processo de venda dele? Como é que eu ajudo ele a vender mais? A gente começa a sair um pouco daquela discussão mais restrita, acho que do ambiente bancário, e começa realmente a ter uma visão de valor agregado ao dia a dia do cliente de uma forma mais ampla. Essa esfera de valor agregado de Beyond Bank, eu entendo ela ser bem ampla. Nós já temos algumas experiências bem interessantes acontecendo, algumas coisas já na praça, na área de sistema de gestão, e-commerce. Eu acho que isso aqui vai ter um potencial de crescimento muito grande com essa visão 360 do cliente. Então, deixo isso aqui para encerrar. Eu passo a palavra para você, Mari. Obrigada, Cava. Bom, acho que você falou, estamos chegando perto do horário aqui, acho que teríamos mais conversa para longas horas, mas queria abrir aqui primeiro para a Paula, depois para o Will, para deixarem as considerações finais. Marina, Cavagnoli, I don't know if you can hear me because I'm having internet issues, but I just wanted to thank you too for the opportunity to join. It was really exciting, and in particular, I was very impressed by Milton's thoughts. I think he's bang on. You know, fail fast, meet the customer where they are, and embrace open banking. It is the future, and of course, listen to Mr. Open Banking. Paulo, acho que pode ir. Posso ir? Pode. Super obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, aprendi bastante, acho que é um tema que vai fazer cada vez mais parte do nosso dia a dia. Muito, muito obrigada, um prazer, espero que todo mundo tenha aproveitado. Paula, eu queria deixar aqui antes da Mari encerrar. Mari, tem algum recado aí? Cava, com você, pode encerrar, Tá, infelizmente. Passou voando aqui. Bom, eu queria deixar profundos agradecimentos aqui. Paula, foi muito legal estar com você aqui novamente, né? A gente já dividiu alguns outros espaços, e fico muito feliz de novo estar aqui com você. Queria agradecer. E muito obrigado, thanks so much. Foi um prazer aqui ouvir você, a tua perspectiva, sair daqui aprendendo um pouco mais. Espero que todos que assistiram aqui, queria agradecer a todos por acompanharem. Espero que vocês tenham aprendido. O objetivo aqui, acho que era muito mais incitar a reflexão, provocar pensamentos para vocês poderem correr atrás e estar perguntando para nós aqui. Nós nos colocamos totalmente à disposição aqui no Itaú BBA para estar com vocês, de novo, desde resolver dúvidas até discutir dúvidas, até criar novas dúvidas e criar soluções especificamente aqui para o que vocês querem. A gente está com uma equipe super bem preparada e muito feliz, e que nem o Milton falou, com muita vontade de fazer isso junto com vocês. Tá? Queria deixar esse agradecimento. O assunto aqui, de novo, dá para ficar talvez algumas horas a mais. Queria agradecer também o Mário, que deu aquela excelente abertura na visão econômica para a gente. Agradecer de novo e ano que vem estaremos juntos novamente aqui no próximo, no Treasury 2022. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite.